Rafa, boa noite. Primeiro, agradecer o convite do professor Fernando, o Renato, que entrou em contato comigo. Fazia muito tempo que eu não voltava para cá. Prazer também estar com o Ramon, que foi um grande colega aí de graduação. E hoje também a gente faz algumas coisas juntos, está sempre aí em conexão. E também é um prazer estar com vocês, dividindo um pouco dessa experiência, né? Todo mundo está cursando gestão de políticas públicas aqui, né? Massa. Esse primeiro bloco o professor pediu para falar um pouco do curso, dessa trajetória acadêmica, né? Como que foi o período aqui dentro, a escolha e tudo mais. Destacar algumas coisas, não vou ser muito... Vou colocar muitas coisas, vou ser bem objetivo. A escolha do curso foi bem por acaso, assim, vou ser bem sincero para vocês. Porque foi a primeira turma, né? 2005. Então, foi a primeira oferta de gestão de políticas públicas. Eu queria fazer geografia, na realidade. Eu gostava muito de geopolítica, adorava as disciplinas de geografia, de história. Minha mãe é professora de história. Então, eu estava pensando, fazer geografia, né? Mas você fica também naquela coisa de moleque, mas você vai ser o quê? Só vai ser professor? O que o geógrafo faz, né? Infelizmente, geografia não é uma disciplina tão importante, né? Na nossa trajetória de ensino fundamental e médio. Então, eu ficava nessa dúvida, não sabia muito bem o que fazer, fiz aqueles testes vocacionais, lembra? Não sei se chegaram a fazer essas coisas, não sei se existe ainda. E aquilo ali mais confunde do que ajuda, né? Aí eu peguei o tal do manual da FUVEST, não sei se vocês tiveram na sua época também o manual da FUVEST. Aí fui ver o manual da FUVEST, olhando, eu vi lá, gestão de políticas públicas. Eu falei, caramba, que trem que é esse, né? Tinha 17 anos, era muito moleque, e decidi fazer gestão de políticas públicas. Cheguei aqui um menino, né, assim, recém-saído do colégio, nunca tinha circulado em periferia, meu rolê era todo assim no centro, Vila Mariana, Paulista, Pinheiros, não saía muito desse círculo do centro expandido e do nada comecei a vir para a Zona Leste. Uf, não tinha nem estação aqui, e vocês não pegaram, né? Não tinha nem estação, a gente tinha que descer no Engenheiro Goulart, pegar uma van e vir para cá de van. Era uma aventura, né, Ramon? Era pelo menos 1 hora e 20 de percurso, era uma aventura. Mas isso também foi algo bem interessante, assim, de começar a perceber a cidade, né? Essa mudança de paisagem e tudo mais. Isso foi um dos elementos bem interessantes para mim na formação. No curso em si, aí vou começar com a meia-culpa, né? Fazer uma autocrítica. Acho que muito por entrar muito novo, eu não aproveitei tanto, assim, quanto o curso tinha a oferecer. Vou ser bem sincero. O primeiro e segundo ano eu levava nas coxas, sabe? Isso aqui é fácil, vou levar, tal. Aí você vai ver, minhas notas, assim, do primeiro e do segundo ano era tudo 5 bola ou DP. Nossa, peguei DP pra caramba, cara. Vagabundo, né? Ficar jogando truco o dia inteiro. Mas depois engatei, né? A partir do terceiro ano eu falei assim, puta, agora vai o racha. Ou vou realmente pegar para me formar, ou ferrou. Né? Então, a partir do terceiro ano, eu peguei de fato, fiz em 6 anos o curso, né? No tempo exato, com o acréscimo, né? E no período, assim, de gestão de políticas públicas, as coisas que mais me agradaram, assim, o que mais para mim foi diferencial, a matéria de resolução de problemas, não sei se vocês têm ainda, acho que aquilo foi, na época eu não tive essa sacada, assim, sabe, na época eu não saquei como aquilo era importante, mas depois eu fui perceber como era importante, porque ali você trabalhava em grupo, muitas vezes com pessoas que você não concordava, né? Isso, inclusive, remete muito depois, quando você vai para a vida profissional, porque você não escolhe com quem você trabalha. Na sala de aula, você escolhe com quem você vai fazer seu grupo, né? Arrumou meu parceiro, fazer o grupo com ele e tal. Mas ali naquela disciplina de resolução de problemas, era muito legal, porque você trabalhava com um grupo heterogêneo e você tinha que desenvolver uma ideia, uma problemática, para buscar uma possível solução de acordo com algumas metodologias. E misturava os cursos. Aquilo era muito legal. Acho que isso foi, assim, uma das questões mais interessantes do curso. Outras questões também que eu acho que foram muito legais foram os próprios contatos com os professores. Sempre tive ótimos contatos com professores aqui. Lógico que teve outra questão que ficou assim mal resolvida, mas passa também, a gente amadurece. Mas a maioria dos professores foi muito legal. O Fernando mesmo era sempre parceiro.
A gente chegava Puxa na sala saco. de aula, eu Gustavo, ele já zoava a gente pra caramba. Né, professor? Era legal. Outra figura também, que era um cara muito interessante, não sei se ele tá aqui, o Marcelo Nerling, dá aula pra vocês ainda. Ele tinha uma frase que depois que eu fui perceber como aquela frase era real, cara. Que ele falava assim, vocês têm que aprender aqui a ler a Constituição, a entender e dominar a parte jurídica, porque os burocratas são treinados a dizer não. Ele deve falar isso ainda para vocês na sala de aula, né? E quando eu fui enfrentar a burocracia, e depois na segunda rodada eu vou falar um pouco disso, de alguns enfrentamentos com a burocracia a partir, né, dos movimentos sociais, eu percebi quanto que isso é verdade, né? Isso também me marcou muito, assim, minha trajetória aqui. Outro também que foi, assim, marcante, o professor Vaz. Foram incríveis as aulas com o professor Vaz, muito aplicadas à realidade, essa conexão com a tecnologia, que também é uma vertente que eu atuo hoje. Acho que ele era um cara que conseguia trazer isso de forma muito interessante. Não sei hoje como que tá isso, mas ele trazia uma perspectiva bem massa, né, de experiência de gestão pública mesmo. Era uma coisa incrível. Sim, acho que do curso isso é legal de destacar. Outras questões também de vida acadêmica, né? Eu cheguei a participar da fundação da Atlética, não sei se ainda está vigente, que era do Rinoceronte, né? Ainda continua sendo, né? Cheguei a fundar o centro acadêmico, eu fui o cara que indiquei o nome, inclusive, poucas pessoas sabem, mas eu dei a ideia do nome do Betinho e foi. Mas também não me envolvi muito, assim. Uma questão até que eu brinco, às vezes, que, pelo menos na minha turma, era muito evidente, assim, uma bipolarização partidária da turma. Não sei se isso ainda existe aqui. Mas você tinha a ala do PT e você tinha a ala do PSDB, assim. Do PT era um pouco mais forte na época, não sei se hoje tá assim. Mas eu ficava meio outsider, assim, porque, tipo, eu gostava do pessoal do PT, mas eu também não queria entrar na caixinha, assim, sabe? E do pessoal do PSDB até gostava de sair para tomar uma cerveja, mas as ideias não batiam mesmo, assim. Então eu fiquei muito outsider, assim, nesse lance assim, pensar esse alinhamento partidário. Tanto que depois, assim, quando... Até teve um momento na minha vida que eu falei assim, putz, será que eu errei, né? Devia ter me enfiado no partido, né? Tava aí hoje com o cargo da hora e tal... Mas depois eu percebi que não, eu tive uma escolha muito sensata, ao meu ver. Tanto que hoje eu tô num outro caminho e que eu acho que é bastante interessante. E para terminar, que eu já falei muito, a questão dos estágios também que eu fiz, que foi bem massa, assim. Eu comecei, o primeiro estágio foi no segundo ano, segundo para o terceiro ano, eu fiz um estágio no Hospital das Clínicas, lá no Instituto Central do Hospital das Clínicas, na ouvidoria do Hospital das Clínicas. Puta, aquilo foi um aprendizado do caramba, porque a ouvidora era uma concursada e ela não gostava do trabalho dela. Então ela me deixava sozinho, com 20 anos, cuidando da ouvidoria, assim, cara. Puta, era foda. Era foda, imagina, porque é só bucha, né? Só bucha. Já teve uma vez que um policial militar foi lá, cara, queria me matar. Você não tá ligado. Aí eu falei pra ele, não, mas a carta que eu escrevi tá em terceira pessoa, então não foi eu que informei aqui, ó. Estamos informando que o departamento tal deu a seguinte resposta. Ele, então o problema não é com você, é com o departamento. Eu falei, vai com Deus. Eu não sei o que ele fez depois, assim, mas... Foi uns enfrentamentos, assim, muito loucos. Fora também você vê as pessoas numa situação que era... muito complicado, né? Tipo, senhora que entrava na sala da ouvidoria e, tipo, mostrava pra mim uma perna, assim, toda gangrenada. Falei assim, meu querido, eu preciso resolver isso, ninguém me atende, sabe? E você vê, né, essas loucuras que tem no atendimento público e como de forma muito errônea também esses espaços funcionavam. Foi um puta aprendizado. Mas eu não aguentei, assim. Foram 6 meses de estágio, eu falei assim, não quero renovar, que eu não quero ficar nessa função. Eu sou estagiário, não sou ouvidor substituto, né? E depois eu fui, e aí que a coisa assim, rolou muito, assim, eu encontrei, que até então também na realidade eu estava um pouco perdido no curso, porque você estava cursando, aí você faz um monte de disciplina, né? Porque é interdisciplinar, então você faz economia, direito, administração pública, ciência política, e você fala, caramba, no que isso daqui vai dar, né? Primeira turma, um bando de cobaia, então eu estava um pouco perdido. E aí o meu segundo estágio, que foi um momento que eu falei, putz, agora eu sei o que eu quero, que foi quando eu estagiei na Secretaria de Cultura de Estado.
E, como eu falei, minha mãe é professora de história e meu pai é artista plástico. Então, sempre tive em casa muito contato com arte, sempre experimentei muito de tudo. E quando eu entrei na secretaria e vi essa questão da política cultural, que até então era pouquíssimo trabalhada no curso, não sei se hoje tem disciplinas optativas minimamente que trabalham essa questão, mas na minha época não tinha nada, né, relacionado à política cultural, eu falei, putz, é por aqui, porque é uma temática de política pública, mas que tem pouco corpo capacitado para trabalhar nessa gestão. E eu tinha uma paixão muito grande pelo trabalho que eu desenvolvia, que era um trabalho com políticas culturais nas periferias da cidade. Então, circulei bastante, conheci muitos lugares, conheci muita gente bacana. Então, foi assim um período também muito interessante. O estágio, para mim, foi um momento de encontrar realmente a minha atuação como gestor de políticas públicas. Algo que, inclusive, eu nem gosto de me auto-intitular, assim. Depois até vou falar um pouco de como eu tô hoje, né? Mas é isso, eu não sei se foi uma fala perdida, se foi muito louco, mas é isso. Vamos continuar conversando. Valeu. Legal. Agora é minha vez, também agradeço muito o convite, os colegas aqui presentes. Bom, essa primeira pergunta, né, do porquê GPP, putz, é muito legal. E eu me lembro, na primeira semana de aula, a Marta chegou e pegou a sala, assim, tinha muita variação de idade, né, entre as pessoas, e eu também era um dos novinhos, mas nem tanto, eu já tinha 21 anos, já tinha feito curso técnico em segurança do trabalho, já tinha trabalhado como consultor, então já vivi um pouco a realidade, né, de grandes empresas, de empresas pequenas e como tem diferença em lidar com a saúde e segurança do funcionário, né? E aí eu me indignava porque eu tinha que alterar laudo, porque senão eu não ia receber de uma empresa menor que não queria garantir todas as condições ideais de trabalho e tal. E eu me vi naquela situação, dizer, mas pô, eu não vou, né? E aí o médico ia lá, que era ele que assinava, porque como o técnico não pode assinar o laudo, o médico ia lá, alterava o dado, assinava e recebia o dinheiro. Aí eu falei, pô, isso não é pra mim, né? Acho que eu dei meu limite aqui, porque eu preciso, na verdade, não é estar nas empresas, mas é estar no setor público para cobrar que essas coisas aconteçam. Então, né, e minha avó era vizinha, que ela já morreu, mas é a vizinha aqui do campus, né? Então, a gente recebeu uma cartinha lá, convidando para a primeira turma. Eu falei, poxa, é exatamente isso que eu estou procurando, gestão de políticas públicas, legal. Estava trabalhando com o pessoal que fazia atividades na escola e tal. Eu falei, não, é isso, eu vou entrar para gestão de políticas públicas, e essa foi a resposta que eu dei para Marta. Que eu ia dar, porque como eu estava mais para o meio da sala, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira, e quando a 10ª repetiu, eu vim porque eu quero mudar o mundo, eu vou trabalhar com educação, e aí eu vou trabalhar com as crianças, a transição geracional, a gente vai fazer um Brasil melhor e tal, aquele sonho todo. E aí eu ia responder isso, porque era o que eu sentia, né? Foi um pouco isso que me trouxe. Mas eu via essa fala, muita ingenuidade, assim, né? Em algumas afirmações que, poxa, não ia dar em nada aquilo. Mas eu fiquei com aquilo, assim. Eu não sei qual foi a resposta que eu dei para Marta esse dia. Eu tento me lembrar direto. Só uma aqui que tá entrando. Eu tento me lembrar direto qual foi, porque foi muito marcante essa cena, né? De ter que responder por que a gente está aqui nesse curso de gestão de políticas públicas e me reconhecer na fala dos outros, me reconhecer num lugar de ingenuidade, assim, de idealizar um monte de coisas que são mais duras na realidade. Mas eu lembro, né, enfim, dessa cena, assim. E aí eu tive que reformular comigo essa resposta. E diferente do Aloysio, eu já entrei de cabeça no curso, já fui fazer estágio, já comecei a fazer projeto de extensão. Nessa época, tinha o NASCE, né? E então, aí eu fui trabalhar junto com o Ulisses em tudo que era projeto, ia atrás de professor, ia atrás de grana para os projetos dos professores e tal. E vivi essa universidade intensamente, fiz disciplinas em outras faculdades e tal.
buscando essa resposta, né? Afinal, o que eu vou fazer, né, de gestão de políticas públicas? E fui trabalhar em vários projetos com educação, nessa perspectiva de, pô, vou ter que superar essa ingenuidade de que a gente vai mudar o mundo, mas o que a gente de fato vai conseguir fazer, né? E aí o engajamento foi tanto que eu desisti disso. Parei com esse negócio de educação. No meio da faculdade, assim, já um pouco direcionei para outras coisas, assim, fui trabalhar questão de judicialização de políticas públicas, desenvolvimento comunitário, no limite ali entre o direito e a economia, assim, uma coisa mais ou menos por aí. E para mim, o curso foi, assim, sempre brinco que o curso que a gente fez, nós, primeira turma, é muito, muito diferente do curso que as outras turmas fizeram. Porque a gente teve uma oportunidade ímpar, talvez a segunda turma tenha participado um pouco mais disso, mas um momento ímpar de dizer para onde que ia esse curso, porque ele tinha um desenho inicial, mas foi a partir da entrada de professores, né, de alunos que a gente foi dando as direções e as caras dos lugares para onde a gente gostaria de ir. Então, desde esse momento, eu já comecei a me projetar como é que eu ia fazer depois de terminar o curso, né, eu ia fazer da minha vida com esse diploma aí e tal. Mas a trajetória de formação, ela foi muito pautada por o que está na Constituição, né, de integração entre ensino, pesquisa e extensão. E isso eu levo para o resto da minha vida, assim, porque essa visão de mundo, de que essas coisas estão integradas, a gente está o tempo todo aprendendo, a gente precisa ter muita informação e trabalhar para essa informação intervir e mudar alguma coisa, né? Que ela não seja só um relatório de pesquisa, mas que pessoas leiam aquilo e façam significado para elas e que aquilo vá transformar a vida de alguém, né? Porque essa pesquisa tem que ter algum sentido, enfim. E isso foi transversal, assim, tudo que eu fiz no curso foi pautado por isso. Teve um momento do curso que eu dei uma brecada, assim, que eu falei, bom, vou fazer menos disciplinas e vou fazer mais projeto, viagem, escrever artigo e tal. E isso foi também muito importante na minha formação, de, sabe, dar um break, assim, em disciplinas, para, né, quase que como a gente faz no mestrado, assim, né, de direcionar para temáticas e coisas assim que fazem mais sentido para a gente, assim. Por isso que eu fiz em 5 anos. E, inclusive, o meu projeto de TCC, que foi orientado pelo Fernando, tinha isso, né, de ir numa organização que era o Centro de Cidadania da Mulher de Itaquera e ajudar elas no planejamento de suas atividades, né, mapa de problemas e tal, construir projetos. Como é uma entidade que fica no limite entre movimento social e Estado, porque uma associação? Não é uma autarquia, ela era vinculada à Secretaria de Subprefeituras, mas como se fosse um departamento, assim, okay, né? Chamava Centro de Cidadania da Mulher e tinha uma grana da ONU para algumas ações, né? E estava o tempo todo falando da problemática que as mulheres sofrem, de violência, das problemáticas, né? De violência doméstica, de dificuldades no setor, para trabalhar, né? No mercado de trabalho, enfim, a saúde da mulher, várias questões. E então fazia toda uma articulação, uma amarração de movimento social, mas era uma servidora da saúde que estava à frente do trabalho, então tinha um monte de coisas assim que foi muito legal para explorar mesmo esse limite entre o Estado e o não Estado e essa definição do que é política pública, né? Porque eu não sei se vocês já resolveram isso, mas é um
super discussão legal, dizer qual é o limite da política pública, qual é o CNPJ que vai assinar a tal da política pública, né? Porque é uma questão interessantíssima e, enfim, isso foi o caldo da minha formação, né? Isso foi... isso é muito importante para minha atuação profissional hoje, que eu vou falar no segundo bloco. Posso começar já, inclusive? Pode, se já quiser. Passar para o segundo bloco? Você falou de viagem, eu esqueci de falar da Cidade Democrática. Lembra que a gente Cidade Democrática, para Brasília. Cidade Constitucional. Constitucional. Cara, que legal que foi essa. Vocês já fizeram essa viagem? Puta, legal pra caramba, né? A gente fez a primeira, inclusive. A gente foi os cobaias nessa também. Eu fui também para Itapurá, num trabalho de estágio para elaboração do plano diretor. É uma cidade de menos de 20 mil pessoas. Também fui para o consórcio Itaberá. Fui para um monte de lugar. Tem que aproveitar essas oportunidades, porque isso faz da nossa formação rica, né? Lidar mesmo com a realidade e tal, que a sala de aula, ela dá os instrumentos, informa algumas teorias e tal, coisas assim, mas é só na prática mesmo que as coisas vão fazer sentido, né? Com certeza. E é até uma frustração muito grande de ver que alguns colegas saíram com uma formação muito acadêmica, assim, tal, e quando chega na realidade se borra todo, né? Porque tem coisa que não vale, coisa que a gente aprendeu que era assim, mas que na real não é, né? Então, enfim. Quer engatar? Posso engatar. Oxi. E aí a trajetória profissional. Aí eu já tinha começado a trajetória. Porque tinha um protocolo? Não, mas como vai editar depois? Não faz nenhuma diferença. Tá, então, aí já falando do segundo bloco, a minha trajetória profissional um pouco começou durante o curso, né? Como eu tava falando, eu fui já fazendo algumas coisas, projeto de pesquisa, projeto de extensão. Já dessa época eu idealizei junto com outro colega do curso uma empresa de consultoria que talvez a gente tenha errado algumas coisas, né? Mas, enfim, não foi um caminho que deu muito certo, mas a ideia ali era trabalhar de modo acessório ao poder público, né? Com prestação de serviço, já que eu não tenho a menor pinta para servidor público, não ia topar fazer um concurso público, talvez até passasse, mas depois ia ter que ir lá, todo aquele processo, todo aquele monte de procedimentos e coisas que eu não estava a fim de fazer. Então, né, desde aquele momento, vamos bolar uma empresa e tal, e a gente principalmente trabalhava com planejamento. Naquela época, por conta das experiências de viagem todas e tal, a gente estava pensando em fazer planos diretores, plano plurianual, LOAS, aquela coisa toda. Rapidamente, isso já foi se reconfigurando, porque quando a gente teve as primeiras experiências, assim, a gente foi aplicar o que a gente aprendeu e tal, deixava os nossos contratantes de cabelo em pé. Porque aí ia fazer mobilização de atores, né? Ia fazer discussão sobre problemas, e aí a gente chegava nos nós que eram que eles, né? Um pouco estavam sentados em cima. Então, vocês eram o problema. E aí a gente foi entendendo que, assim, para ser muito justo com a nossa consciência e fazer um trabalho incrível, legal, da forma como a gente acreditava que ele deveria ser feito, a gente ia não desrespeitar, a gente ia desagradar o cara que contratava a gente, que era o prefeito, ou de repente o secretário mais influente e tal. Então, de cara, a gente já sentiu que, esse papo aí de plano diretor e PPA, não sei se vai dar muito certo, assim. A gente até fez algumas coisas e tal, mas ia cair de novo na mesma contradição que eu tinha quando eu era técnico de segurança do trabalho. Eu vou ter que ficar adulterando dados para agradar o cara que tá me pagando, não tô afim disso, não é por aí. Aí a gente começou a ir para uma coisa muito mais de formular projetos de captação de recursos, né? Então,
não fazia toda uma discussão de problemática, ia para uma coisa mais pontual, uma atividade que ele gostaria de desenvolver, e a gente fazia dali a mobilização e tal. Bom, rapidamente, de novo, cai a ficha de que, pô, eu vou... Com esse potencial todo, eu posso trabalhar para alavancar grupos que não têm grana, onde eu vou realmente ser diferencial. E aí foi a imersão de cabeça em movimentos sociais. Eu já tinha algumas entradas, assim, já tinha feito trabalho com catadores aqui no entorno, já tinha feito trabalho com os empresários aqui do Keralux, né? No primeiro ano eu fiz um levantamento de empreendimentos mesmo que existiam, um catálogozinho para o pessoal de repente pedir uma pizza aqui do lado e ir para padaria ao invés de ir na cantina, que na época era uma bica e tal, não sei como é que tá hoje, mas continua. Tá pior. Então, vai pro Keralux, gente, muito legal, muito bem entendidos e... Então foi caminhando para isso, né? Para trabalhar com movimentos sociais os mais diversos possíveis, porque era um pouco essa vocação. E aí eu chego numa questão que é central na minha fala, que é: eu fiz uma trajetória vocacional. Eu fui para onde o meu coração mandou. Eu não fui atrás da grana, nem fui atrás da segurança, né? E que também fiz muitas vezes a pergunta que o Aloysio se fez: porra, será que eu fiz a escolha certa? Porque eu tô aqui na pendura e tal, né, batalhando para ver se eu pago o aluguel desse mês. Pô, podia estar, sei lá, né, trabalhando para alguém, ganhando uma puta grana, né? Concursado. O famoso burro na sombra, né? De boa, mas não, né? Aí eu tenho que sempre lembrar disso. Pô, eu fiz as minhas escolhas e elas têm a ver com o que eu gosto de fazer. E aí, essa fala eu acho que vai para os anais, professor. Eu não sou um profissional, eu sou um amador, certo? Eu sou um amador porque eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto. Porra, velho. Né? Então, eu sou um amador, eu não sou um profissional. Gostei. E aí, tá, o setor. O setor, é engraçado chamar setor econômico um negócio que é movimento social, né? Tipo, são duas coisas que... Mas eu entendo enquanto organização, né, dos postos de trabalho, chamar de setor. Mas, assim, empreendimentos solidários e movimento social não são necessariamente um setor econômico, porque geralmente são os fudidos, né, gente? Quem não tem mesmo, quem tá na luta por garantia de direitos fundamentais, de moradia, de segurança, né, de não morrer, de ter seu filho na escola. Então, assim, quando vai trabalhar com esse tipo de temática, a gente tem que ter muito claro assim, que aqueles que a gente está atendendo, eles são os atendidos. A eles tem que chegar, né, o Estado, não o Estado, a polícia, né, o Estado de bem-estar social, né, educação, saúde, assistência e tal. Então, é um ambiente muito legal para desenvolver criatividade, aproveitar potenciais, né, ter um olhar mais generoso para entender o que aquele território tem de possibilidades, de dinamização, e aonde eu consigo buscar recursos de fora para trazer para lá e tal. Então, então tem isso, assim, e eu tenho várias ressalvas, assim, sobre o trabalho de algumas pessoas nesse setor que tem ou uma atuação de manutenção da pobreza, certo? Que é um problemaço, assim, para mim é um problema que o que eu quero dizer com manutenção da gestão da pobreza? É aquele tipo de atuação que, de alguma forma, se vale da vulnerabilidade daquelas pessoas para se promover, né, para se manter, enfim. E então tem isso, assim, estamos o tempo todo escorregando nesse limbo da gestão da pobreza.
Então, de algum momento, de alguma forma, a gente tem que criar ciclos de emancipação e que essas pessoas cada vez mais consigam sair por suas pernas desse lugar, né? E aí, o que eu estou dizendo no limite? É que eles deixem de precisar de mim. Então, se eu for bem sucedido na minha ação, eles não vão mais precisar de mim. Então, quer dizer, é um tiro na cabeça? Não, é uma visão de mundo, né? Então, a discussão é sempre por garantia de direitos, né? Então, muda bastante a discussão, assim. E eu acho que o curso em si, formalmente, as disciplinas, né? Elas fizeram as contribuições que davam, porque eu acho que a maior parte das coisas que eu aprendi, as coisas que eu mais valorizo, tem mais a ver com essas vivências que a gente tem enquanto colegas dos professores, enquanto colegas de turma, que esses rolês que a gente dá de conhecer entidade por aí, de fazer luta e tal. E isso não dá para aprender em sala de aula. Você tem que ir para a rua, não tem jeito, né? E resolução de problemas foi muito importante também na minha formação por conta disso, por ter tirado a gente da sala de aula. Vamos falar de realidade aqui e tal. Então, mas o curso em si, eu acho que, assim, eu não tenho muito a dizer de coisas que poderiam ser melhores, assim. Até porque eu tive todas as oportunidades que eu precisei para me desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, de oportunidades de viagem, oportunidades de iniciação, de pesquisa, etc. Os professores também muito generosos com a gente. Puxa, criamos... saco, não, é sério, eu não estou falando só do Fernando, que você não. fez comigo, deixa eu te dizer também. Que foram sempre muito generosos, assim, talvez por esse momento único que a gente teve de ser a primeira turma e de se falar de igual para igual e de discutir as coisas como num pé de igualdade, no sentido de, o que a gente vai fazer dessas disciplinas, dessas coisas que estão propostas, vamos direcionar para... Então, teve professor, eu não vou dizer o nome, que chegou sem saber o que é o setor público, Sim. Como é que eu venho de um setor privado, como é que eu vou fazer, e aí se enrola, às vezes, numas coisas... E aí eu tinha do lado professores, aluno-professores, né? Vocês sabem. Eu tive ao lado alunos professores que já tinham circulado por várias gestões importantes, né? Gestões municipais importantes aí no Brasil. Com certeza. Enfim, acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa, você fala depois. Tá bom. Massa. Retomando aqui, né? Falar um pouco da trajetória e colocar um pouco dessa perspectiva de atuação. Concordo com o Ramon que também não é setor, não é caixinha, né? Porque a relação ela é muito diferente. É uma relação menos de trabalho e mais, né, de estar junto, né? De ser parceiro, de militar, né? De compartilhar mesmo responsabilidades, né? Não é um trabalho que você faz das 8 às 6, vai embora e já era, né? Mas pegar um pouco da trajetória profissional, como eu falei, meu segundo estágio foi com a Secretaria de Estado da Cultura e depois de finalizar a graduação, na verdade antes de finalizar a graduação, eu já estava como contratado da Secretaria. O primeiro contrato que eu tive foi um contrato extremamente precário, que inclusive era um contrato ilegal, se a gente pegar no crivo da lei. Na época eu nem compreendia muito bem isso, né? Sabia que estava meio errado, mas não sabia o quanto. Mas eu era um cooperado, né? Eu era cooperatizado, né? E trabalhando dentro da Secretaria de Estado da Cultura, que não pode. Eu tinha um contrato de arte educador e trabalhava como um técnico administrativo, vamos pensar assim. Eu cuidava de avaliação e monitoramento de programas. Sempre tive muita facilidade com recursos digitais. Isso também foi um diferencial muito grande assim, na minha atuação profissional. Sempre fui muito função, sempre tive por dentro das novidades, buscava softwares livres, eu ia para cima, né?
fui primeiro cooperativado, depois tive um contrato CLT, trabalhando direto com organizações sociais. Eu trabalhei 6 anos com organizações sociais de cultura, especificamente numa política pública chamada Fábricas de Cultura. Não sei se todos aqui conhecem. E foi assim, amor e ódio, né? Que quando você entra recém-formado, você, putz, cara, que maravilha, né? Tô ganhando aqui meus 4 pau, tô tranquilo, né? Nunca tinha ganhado isso na vida, meu primeiro estágio era R$450, cara. E olha que era dinheiro pra mim na época, hein? Mas tava ali ganhando CLT, tô fazendo ali o que eu aprendi, só que não demorou muito para começar a ter algumas questões, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava numa política pública, que atendia diretamente os territórios mais vulneráveis da cidade. Então eu ia para a cidade de Tiradentes, Brasilândia, Cachoeirinha, Jaçanã, Sapopemba, Vila Curuçá. E nesse contato com o território, comecei a conhecer muita gente, muitos ativistas da cultura naqueles territórios, e comecei a compreender como de fato é a dinâmica no lugar. E perceber que o atendimento da política pública não conseguia dar resposta às necessidades locais. Era sempre muito incipiente. Cheguei a ver coisas até, cheguei a ver desvio de dinheiro público, eu cheguei a ver uma total falta de noção do que é a questão pública. Cheguei a ver, tipo, uma OS competir com a outra, de falar, olha, eles são nossos concorrentes, então você não vai poder ajudá-los na implementação de determinada coisa que você aqui já toca. Eu cuidava de todo o sistema de matrícula, eu bolei o sistema de matrícula e acompanhamento dos alunos, né? Eu fiz tudo de graça, assim, usando plataformas digitais que tinha na época. E o pessoal que assumiu uma nova gestão de fábricas pediu para a gente passar para eles. E na minha lógica de gestor público, deveria passar, porque o dinheiro é público. Os equipamentos são os mesmos, só gestão por organizações diferentes. E aí, quando o meu chefe, na época, falou que eu não podia, eu fiquei muito... Esse foi uma chateação, assim, muito grande. Eu falei, caralho, cara, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Tipo, eles são os nossos concorrentes. E aí, o que eu fiz, né? Não passo pra ninguém, pelo amor de Deus, mas eu liguei pro pessoal e falei assim, ó, eu não posso fazer pelo trabalho, mas eu faço por fora. Não cobrando dinheiro, mas eu passo toda a tecnologia para vocês e fiz isso, passei, eles adotaram e fizeram. Mas isso foi uma coisa assim muito forte. Outra coisa tão muito forte também que me fez sair desse ramo foi quando numa reunião assim com um cara muito poderoso, inclusive foi mencionado pela Lava Jato depois, muito poderoso. E ele me perguntou assim, que ele testava as pessoas, ele falou assim, você, quantos livros tem numa biblioteca de fábrica de cultura? E eu sabia, né? Eu falei, ó, cerca de 5.500 livros. E a resposta dele foi assim, que desperdício. Lá na periferia os caras não sabem nem ler. E aí isso também pra mim pegou muito, assim. E as coisas foram aumentando, eu comecei a me rebelar com os meus chefes, os meus superiores, comecei a ser podado dos espaços de tomada de decisão. Então o Aloysio, ele é bom tecnicamente, né? Então ele vai aqui ficar fazendo as coisas, mas para reunião de coordenação eu não ia. E isso acabou me fazendo muito mal, me fez mal pro estômago, assim, até na época. E eu consegui me desvincular de fato desse trabalho com organizações sociais de cultura em 2013. Muito também no levante das jornadas de junho, né, que eu fui quase todos os dias nas manifestações de rua, tomei paulada, tomei gás de pimenta, tudo, e naquele momento eu falei assim, não, é isso, mano. A gente tá vivendo uma crise institucional e eu vivo isso em determinada escala, né? E não quero mais isso para mim sair. E naquela época eu já estava em articulação, e agora eu vou realmente para isso, que eu acho que é o foco, eu já estava em articulação com alguns coletivos culturais de periferia, desde 2011. Que a gente pode entender como movimentos sociais, mas não como movimentos sociais tradicionais, né? Não é o movimento de moradia, não é o sindicato, né? Não é associação de classe, né? Não é associação de determinado território. São grupos autônomos, com menor tamanho, né? Que ficam muito nesse limiar de conversar com a institucionalidade e ser totalmente avesso à institucionalidade,
mas que tem uma ação que me chamou muita atenção na época que eu conhecia a atuação dos coletivos culturais periféricos, de primeiro, buscar alteração do seu território de origem, né, atuar, incidir sobre o seu território, e segundo, uma questão que o Ramon colocou, que é trabalhar essa dimensão da emancipação do sujeito. Né? Você trabalhar espaços de formação, reflexão, você não trabalhar uma militância em torno de uma cartilha. Né? Então você é militante, você vai assim, 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 assado. Não, a gente vai construir juntos, a gente não sabe muito bem onde vai dar, mas vamos juntos e a gente tem aqui objetivos comuns. Né? E minha atuação muito forte na Zona Leste com esses coletivos, principalmente em São Mateus, que é onde eu tenho assim um carinho enorme. Eu morei, inclusive, em São Mateus uma época, e tenho uma atuação com um coletivo chamado São Mateus em Movimento. E eu consegui trazer uma contribuição muito interessante do curso de gestão de políticas públicas para lá, que foi justamente trabalhar com essa questão da gestão de projetos. Né? Inclusive, eu e o Ramon, a gente dialogou muito nessa época, que o Ramon, quando eu comecei a pensar os projetos, a gente ganhou um ponto de cultura em 2014. 2013 a gente ganhou um ponto de cultura, 2014 a coisa virou, veio o dinheiro, né? Caiu o dinheiro, falou, porra, 180 mil, velho, na quebrada, revolução, caralho. Aí eu falei, Ramon, chega aqui e me ajuda, mano, porque agora como que a gente faz essa treta? Você já foi ponto de cultura, né? Aí o Ramon ajudou a gente, passou mais ou menos os esquemas de prestação de conta, é MEI, não é MEI, RPA, tal, desenrolamos, né? E fomos. E foi uma experiência muito interessante, que é você trabalhar dentro de um movimento social, de um coletivo, com recurso público. Isso, assim, foi incrível. Também, aquela coisa, assim, né, que nem mobilete, né? Você fica feliz quando chega e você fica feliz quando vai embora. Ah, acabou. Sim, porque, puta, cara, é duas alegrias, né, cara? Foi muito legal, cara. Você tem um dinheiro, 180 trabalhar... mil é muito... É muito nada, cara. É nada. É nada, porque um ponto de cultura ali eram 10 pessoas. 2 anos de projeto. Mais espaço. Mais espaço. O cara que mais ganhava no ponto de cultura ganhava R$ 1.200. Não, era o dono do imóvel que você aluga. Não, que aí mais ganha. a gente tinha sorte que o imóvel é da Dona Vera, que é a mãe do Nego tinha. Então ali é a lógica da quebrada mesmo, a autoconstrução, construiu puxadinho e lá é o espaço. Mas quem ganhava mais ganhava R$ 1.200. Assim, e eu nunca ganhei nada. Porque eu vim de fora, falei, eu não vou capitalizar aqui. Eu sempre tive outros corres para conseguir dinheiro. Mas foi uma experiência assim incrível, conseguir fortalecer um movimento que já existia, que já era legítimo no território, mas não tinha a técnica para elaborar um projeto, que eu não inventei nada. Eu peguei, o que vocês fazem, cara? Organizei num projeto e passou. Né? E super rolou, e hoje o espaço está com atividades contínuas, eu continuo também fortalecendo, né? Não foi só tipo, peguei o ponto de cultura, botei no meu currículo e fui embora. Continuo lá fortalecendo, e está sendo assim, uma construção muito interessante, mas que também tem período. Assim, eu depois desse ano vou sair, mas vou sair muito bem, porque a gente bolou uma estratégia de financiamento coletivo na internet que vai conseguir manter a sustentabilidade do espaço. Então não é mais necessária a minha presença lá. Né? Além disso também, da atuação no São Mateus em Movimento, também tem uma atuação com outros coletivos da cidade. Né? Porque queira ou não queira, isso principalmente depois de junho de 2013, que foi o mesmo ano que aconteceu a Conferência Municipal de Cultura, a gente verifica que nesse turbilhão político da cidade, os coletivos periféricos começaram a se articular, pensando realmente as periferias como um território homogêneo. Né? Lógico, com as suas diferenças, mas não pensar só a situação local, pensar uma articulação em torno da cidade. E eu também participo dessas articulações. Então tem o Fórum de Cultura da Zona Leste, que faz uma tessitura na região leste, e tem o Movimento Cultural das Periferias, que aí já é mais amplo, que inclusive no ano passado aprovou uma lei. Assim, você pensar um movimento que aprova uma lei, puta, é pesado. Né? E aprovou uma lei que pensa a redistribuição orçamentária da cidade. Construiu uma cartografia que vai justificar a necessidade de investimento na periferia. Assim, um processo de construção maravilhoso. Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso também, quem quiser conhecer mais, depois eu posso passar. E também, né, além dessa questão da atuação militante, uma questão que, para mim, assim, eu me orgulho muito, é de ter também essa relação com a pesquisa. Né? E eu acho que não tem muito, na minha atuação, e eu acredito que no todo não deveria, mas infelizmente não é o que acontece, não tem fronteira entre pesquisa e militância.
né? Depois daqui da graduação, eu fiz uma pós em gestão de projetos culturais na ECA USP. Depois eu fiz um mestrado em planejamento e gestão do território na Federal do ABC e hoje eu estou fazendo um doutorado em planejamento e gestão do território na Federal do ABC. E a minha pesquisa nesses 3 percursos da pós-graduação foi pensar a ação cultural autônoma no território e, a partir dessa realidade concreta que existe, fazer uma crítica a como o Estado pensa a cultura e a gestão pública da cultura. Seja no âmbito da política pública, seja no âmbito da política urbana, do planejamento. Né? Então, é pensar a partir da prática social alternativas a esse modelo, que, ao meu ver, é um modelo extremamente, vamos falar uma palavra assim, mas burro. Gasta-se muito com coisas que não se deve gastar. Se trata esses coletivos, esses grupos, como, muitas vezes até como criminosos. Eu não sei se vocês sabem, mas o secretário atual de Cultura falou que ia bater na cara do Gustavo, que é aluno aqui, e que é um dos caras linha de frente da ocupação cultural de Ermelino Matarazzo, que é muito próximo aqui do campus. Que inclusive é um espaço de cultura que hoje configura algo que não está nem no privado e nem no público. Seria talvez a gestão do comum, né? Essa autogestão, essa cogestão a partir da comunidade. Uma experiência também incrível. E essa relação com a pesquisa... Invisíveis. Periferia Invisível é a ONG, né, que fez a gestão na época do Haddad, eles tiveram um copatrocínio e tal, também foi um modelo de gestão interessante. E também, além dessa questão acadêmica, pesquisa acadêmica e tal, e militância, eu também tenho essa atuação de certa forma de etnografar o Estado que eu estou falando hoje, assim, porque eu não quero fazer etnografia de movimento social, né? Eu não quero expor fragilidade, eu quero expor as tramóias, né? Então, eu vou dar um exemplo legal, assim, o ano passado e esse ano a gente está acompanhando forte a elaboração do orçamento na cidade. Então a gente montou comissão de estudos, a gente vai na Câmara, enche o saco de vereador, a gente vai com o Plano Municipal de Cultura na mão e fica testando, né? E vendo realmente como esse processo de participação social, que o Ramon também falou de certa forma disso, quando você falou dos planos diretores e dessas consultorias que você fez, né, como esse processo de participação social, ele é um processo muito incipiente. A questão da cultura é um exemplo clássico na cidade. Você tem 2 décadas de participação social, você tem um Plano Municipal de Cultura consolidado, publicado, bonito, com participação, que ele é completamente ignorado. O Dória lançou o plano de metas dele, e aí o movimento de cultura estava muito articulado na cidade, tanto que 40% das participações foram da cultura. Desses 40%, pegando eles, 80% pedia aplicação do Plano Municipal de Cultura e ele não está mencionado no plano de metas. Ele não faz parte da composição orçamentária. Então é um desrespeito total. Então essa é uma questão, acho que vocês têm que levar com vocês. Participação social nos moldes institucionais como estão colocados, ela pouco serve. Tem um exemplo ou outro interessante, um caso legal, orçamento participativo, mas não teve continuidade, não teve aprofundamento. Quando você fala realmente de democracia participativa, você dá nó, tanto no PT como no PSDB. Essa é a triste realidade. Né? E estando desse lado da ponte e do setor, né, é muito visível isso. E só para finalizar, mais 2 coisas que eu gostaria de colocar. Hoje também acho que eu estou no meu melhor momento de carreira, sim, eu estou muito contente com tudo que está acontecendo. Eu estou compondo um laboratório de pesquisa lá na USP, na FAO, que a professora Raquel Ronick coordena, não sei se vocês conhecem, uma urbanista bastante reconhecida. E a gente está debruçado sobre esses movimentos do urbanismo neoliberal, a privatização da cidade, mas pensando isso a partir do viés de quem são os movimentos que fazem resistência a isso, e a partir desses movimentos como pensar alternativas a esse modelo de desenvolvimento que está posto. Veio trabalhando muito com metodologia de cartografia para pensar a ampliação de possibilidades de participação social, não só a escuta, mas construções coletivas a partir de territórios. Trabalhando muito com cartografia. E, por último, nesse todo, assim, de movimento social, eu nunca consegui ganhar dinheiro, né? Essa coisa que o Ramon coloca, e, tipo, já tive penduras, assim.
Mas algo que eu consigo, assim, monetizar o meu trabalho, e agradeço muito ao percurso de políticas públicas e as pós que eu fiz, que eu consigo fazer isso, é através de consultoria. Né, eu presto consultorias como indivíduo. Então, já prestei consultoria para a Unesco, já prestei consultoria para a Prefeitura, para terceiro setor, Moreira Salles, ação educativa. Né? Então, esse tipo de trabalho é o que consegue me trazer um sustento e uma certa tranquilidade. Que eu tenho um problema, eu gosto de segurança, assim, eu não consigo ficar tipo, puta, eu não vou conseguir pagar a conta do mês. Eu tenho que ter, sabe? Assim, eu tenho essa questão, que é um problema, mas também é uma qualidade, né? Você sabe que sua maior qualidade é também seu maior defeito, né? Então eu tento assim me engajar também em alguns serviços extra para conseguir, mas assim também não tenho tempo, não tô nunca parando, minha namorada às vezes fica brava comigo, porque, putz, tô sempre, não paro nunca, né? Então realmente é bem complicada essa questão, mas também sou um amador, gosto muito do que eu faço. Falei demais, desculpa, gente.